Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Dia seguinte, a vitória importante do Vasco em cima do Resende, né? Vamos trocar uma ideia aqui com atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Segue lá no Instagram, @Vascaíno Cerrado, falar da minha parceira, ela, 1xBet, é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Vou trazer um jogo aqui, mamão com açúcar para ganhar uma graninha, viu? O Brasil encara a Venezuela, o Brasil Sub-20 encara a Venezuela. Hoje, acho que às 19 horas, né, no Sul-Americano Sub-20, o Brasil tá atropelando todo mundo lá, com Marlon Gomes, Andrei, acho que é o Vitor Roque, né? Bom, a molecada tá arrebentando no Sul-Americano Sub-20. Estão pagando 1,26, tava pagando o outro quase 1,40, 1,26 na vitória do Brasil, 5,70 no empate, 11,50 na vitória da Venezuela, né? Da Venezuela. Então, você quer fazer uma fezinha desse jogo? O link tá no primeiro comentário fixado. Clica, vai abrir uma janelinha, faça o cadastro nessa janelinha, coloca o código promocional do Cerrado, que é importante para o canal continuar com essa parceria. E o primeiro depósito ou Pix que você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar dentro do site, dentro da 1xBet. Aí você vai só consultar a política de bônus dentro da 1xBet, tá? A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Bom, vou trazer aqui um trecho da entrevista coletiva de pós-jogo do Maurício Barbieri. Tem um jornalista da Band que fez uma pergunta interessante para o treinador sobre o Orediano, né? Porque estão comparando o Orediano ao Arthur, lá do Bragantino, que o Barbieri trabalhou com ele lá, né? E aí o Barbieri também enxergou a semelhança entre o Orediano e o Arthur, só que ele fala que o Orediano é um jogador mais franzino, ainda é habilidoso, é veloz. O Arthur, ele tem mais força, né? A questão física do Arthur, ela é melhor. Então vou deixar aí o Maurício Barbieri respondendo a essa pergunta do jornalista da Band sobre uma comparação do Orediano com o Arthur lá no Red Bull Bragantino. Flávio Amendo lá da Band. Eu queria que você falasse um pouquinho especialmente sobre o Orediano, que hoje voltou a atuar, teve até uma oportunidade, quase fez um gol, e acho que pode ser, muitos torcedores falam que ele pode ser talvez o que o Arthur foi para você no Bragantino. Você vê ele dessa maneira? Você pretende utilizá-lo com mais frequência quando ele estiver melhor fisicamente? Boa noite. Sim, eu acho que o Luca tem essa característica, ou algumas características parecidas com o que era o Arthur. Ele tem algumas questões diferentes, é um jogador que gosta de flutuar um pouco mais, gosta de se movimentar um pouco mais. Não tem a questão da força física tão presente, como é o caso do Arthur, de velocidade, ser um cara forte, mas tem uma técnica excepcional. O Luca hoje entrava um pouquinho na situação do Patrick, de um retorno, a gente tem que ter uma cautela em relação aos minutos, e nisso eu tenho tido uma parceria fantástica com o clube, com o pessoal do departamento médico, a gente tem conseguido ter uma conversa muito bacana, muito legal, eles têm ajudado muito, a gente até conseguiu, vamos dizer assim, acelerar um pouco sem correr risco a volta deles, dado a excelência do trabalho que eles fizeram, e a ideia é que o Luca possa ir cada vez mais, tendo mais minutos e possa virar uma opção importante pra gente. Bom, então tá aí, eu fico feliz porque eu acho que o Orediano aí vai render muito para o Vasco nessa temporada, né? Um jogador de fato muito habilidoso, tem um toque diferente na bola, você vê o jeito que ele protege, cerca, o passe é diferenciado, o moleque é diferenciado. Se ele parece muito com o Arthur, que é habilidoso, é um jogador que eu gosto muito lá, que joga no Red Bull Bragantino, falta agora um meia, um camisa 10, com as características do Claudinho, né? De preferência que chute com as duas, que tenha capacidade ou de leitura de jogo, possa colocar aí o Pedro Raul em mais condições de fazer gol na temporada. Então, agora é hora de buscar esse 10, porque vai vir os clássicos aí contra o Fluminense, depois o Botafogo, depois o Urubu, e a gente vai precisar de algumas peças para esse time ser de fato mais competitivo. Não dá pra gente ficar nessa montanha russa de perde para o Volta Redonda, goleia o Resende, depois faz uma partida horrorosa contra o Nova Iguaçu, depois... Não, tem que ser... Eu acho que a regularidade é que vai colocar o Vasco no caminho. Bom, para finalizar a participação do Barbieri, uma jornalista da Globo fez uma pergunta sobre a ausência do Zé Gabriel, carinhosamente chamado de Zé Delivery pela torcida do Vasco, né?
e perguntou para ele por que ele esteve ausente nessa partida. Um jornalista antes informou que foi porque ele sentiu dores no joelho, mas não, a informação dada pelo Maurício Barbieri ontem é porque foi por opção técnica, ele não está entregando a consistência que o Maurício Barbieri espera, então ele tirou o jogador da partida e acertadamente colocou um primeiro volante como o Rodrigo, que arrebentou no jogo, não só dando mais segurança nesse sistema defensivo, como dando mais liberdade para o Jair poder sair mais com a bola, se apresentar mais, e o Jair fez uma partidaça no meio de campo do Vasco. Então, o Barbieri responde sobre o Zé Gabriel. E a minha pergunta é em relação ao primeiro volante. Acho que a gente acredita que é a posição que é mais escassa no Vasco, né, nesse momento, com menos opções. O Figueiredo já foi improvisado, o Zé Gabriel normalmente entra como titular, dessa vez foi o Rodrigo. Por que o Zé Gabriel ficou fora da lista de não relacionados? Por que você escolheu essa opção? O Figueiredo, quando a gente trouxe ele como volante, ele atuou mais como um segundo, né? Em relação ao Zé, o Zé é um menino, é um jovem ainda, tem se dedicado demais, passou as férias todas treinando, tem apresentado uma evolução, mas não tem conseguido ter a consistência que a gente espera, e eu falo isso sem medo porque eu conversei isso com ele. Ele ainda não conseguiu atingir a consistência que ele pode atingir. E aí, em função dos jogos todos, de tudo que aconteceu, eu entendi que não era o momento de continuar com o Zé, fiz a opção pelo Rodrigo, o Patrick estava retornando, eu não queria trazer 3 primeiros volantes para o jogo, e para esse jogo o Zé ficou de fora, é só isso. O Rodrigo entrou muito bem, o Patrick também entrou muito bem, fico feliz, são opções que a gente ganha para seguir trabalhando. Bom, ontem ali no pós-jogo acabei deixando alguns nomes de lado, né? Um deles, o Figueiredo, acho que fez uma partida bacana também, né? Acho que o Figueiredo com essa dobrinha com o Piton do lado esquerdo e o Peck com essa dobrinha com o Pumita do lado direito, show de bola, porque os dois, eles ajudam na recomposição. Você tem 4 jogadores de velocidade, habilidade, que estão dando ali uma verticalidade nas jogadas do Vasco. É por isso que eu acho que falta um meia ali para dar esse encaixe, para a gente ter uma dinâmica melhor, né? A compactação, né? Os jogadores jogando mais próximo com triangulações, e precisa de um meia de qualidade para fazer isso, né? Para a gente não, quando pegar um adversário mais qualificado, não dar tanto espaço no meio de campo, não ter só essas jogadas de linha de fundo. Mas me agradou ali o Figueiredo, né, que inclusive participa com o Piton no segundo gol do Vasco, que foi o gol do Piton. E um outro que eu não falei foi o Léo Pelé, que fez o 5º gol do Vasco. Importante eu frisar algumas coisas a respeito do Léo Pelé. Eu critiquei pra caramba a contratação do Léo Pelé por causa do valor, 16 milhões de reais, achei muita grana. Mas pra mim, dos contratados do Vasco, é hoje o jogador mais regular, entenda, é um jogador que não oscila, por isso acho que ele era muito escalado ou era titular com todos os técnicos que ele trabalhou. Se você pegar o jogo dele lá, os amistosos, o empate do Vasco contra o Madureira, a vitória contra a Portuguesa, a derrota contra o Volta Redonda, a goleada ontem, ele consegue manter uma regularidade, principalmente na questão da saída de bola, a cobertura do lado esquerdo. Então gostei demais do Léo Pelé. Tem aqui, que lógico que a gente faz as críticas, mas dá a César o que é de César, né? Vale aí o reconhecimento. E pra mim, tem jogador que jogou mais. Ontem o Jair arrebentou. Mas o Jair, por exemplo, foi prejudicado na partida passada pela atuação do Zé Gabriel, né? Então ele não fez um jogo legal, ele oscilou. O Pedro Raul teve jogo que ele também não foi bem. Então é por isso que eu tô falando de regularidade. Pra mim, até agora, o melhor é o Léo Pelé. Minha opinião, você deixa a sua opinião se você concorda ou não. Quem falou depois do jogo, inclusive o cara é um ser humano de uma humildade, assim, absurda. Então, muito legal, o cara que impossível alguém ver o Léo Pelé e não gostar desse cara. Vou deixar aí um trecho dele falando depois do jogo. Feliz demais, minha família tá toda aqui. Tô muito feliz por esse gol. Eu dedico a Deus por essa oportunidade de estar ajudando todos aqui, né? Agradecer também a torcida aí por estar apoiando sempre. Agradecer minha família, meu empresário, todas as pessoas que estão aí sempre lado a lado nos ajudando. Valeu! Vai ter momentos em que a gente vai vir aqui xingar o Léo? Vai! Vai ter momento que ele vai falhar na temporada? Vai! Não, isso é absolutamente normal com todos os jogadores. Futebol é momento. Tá bem, a gente vem aqui, fala da evolução, elogia. Tá mal, tá ruim, tá numa fase horrorosa, a gente vem aqui, senta a lenha, senta a madeira, e não é nada contra o CPF, é sempre avaliando o profissional,
o trabalho desenvolvido pelo jogador, beleza? Quem também falou ali na zona mista, depois do jogo, foi o Piton, que tá feliz de ter feito o primeiro gol com a camisa do Vasco, de ter visto a torcida do Vasco em São Januário gritando o nome dele, e o Pedro Raul, cara. O Pedro Raul fala também do momento, dos 2 primeiros gols, que virão mais, e que ficou 2 dias sem conseguir dormir por causa do pênalti perdido em Cariacica. Você vê como é que a cobrança do atleta, a cobrança interna, a cobrança dele mesmo, ela é uma coisa forte, né? Por isso que era importante ele fazer esses gols para tirar esse peso, e aí você vai ver um Pedro Raul muito mais leve, muito menos nervoso, afoito no jogo aqui em Brasília contra o Nova Iguaçu. Então vou deixar aí o Piton e o Pedro Raul na zona mista depois do jogo contra o Resende. Creio que a gente está trabalhando bastante para que seja esse o Vasco desse ano. Foi como eu falei para ele, o Maurício tá dando o caminho para a gente e a gente tá seguindo, que tanto é que hoje foi 5-0 para a gente. E agradecer essa torcida que nos apoiou nos 90 minutos e deu tudo certo hoje. Sem dúvida vai ser um dia muito especial na minha vida, na minha carreira. Primeiro jogo aqui, com a torcida gritando meu nome, fazendo gol, ganhando, que é o mais importante. A vitória é muito importante, então vai ser inesquecível para mim. Foi bom demais, como eu falei ali, é uma noite hoje que eu vou lembrar para sempre. Estou muito feliz de ter feito os primeiros gols com a camisa do Vasco. Quero fazer muito mais, vou fazer muito mais e poder ter sentido um pouco do que é jogar no São Januário lotado foi especial e uma noite que eu vou lembrar para sempre. Uma vitória sólida, sem tomar gol, que é muito importante. A nossa equipe, a gente podia ter feito mais gols, a gente respeitou o Resende do primeiro ao último minuto. E é isso tem que ser o espírito. Aqui dentro de casa a gente tem que jogar dessa maneira todos os jogos. E passo a passo, jogo após jogo, a gente espera assim poder ir muito longe esse ano. É difícil falar, no futebol não tem herói nem vilão, né? Fiquei muito triste realmente segunda-feira. Fiquei quase 2 noites sem dormir, mas o futebol ele te proporciona isso, né? Num curto período de tempo você conseguir dar a volta. Como eu falei, foram 2 gols, numa noite que vai ficar inesquecível para mim e poder ter feito, eu acho que estava guardado para ser hoje na frente da torcida, é a única explicação que tem. Para finalizar o vídeo, vamos de informações, né? Vou trazer 2 para vocês. A primeira, você vai lembrar do apelo, do pedido do São Paulo à CBF, a Federação Paulista de Futebol, para que aumentasse o número de vagas ou de estrangeiros que podem ser usados em partidas. Hoje, esse número é de 5, que inclusive em 2013 mudou, né? Era 3 e passou a ser 5, eram só 3 estrangeiros. Agora, o São Paulo e outros clubes fizeram um apelo à CBF para que mude, porque tem muitos estrangeiros atuando no Brasil. Então, a CBF vai fazer um estudo e vai levar a votação no Conselho, inclusive com participação dos clubes em debates, para ser votado essa mudança nessa regra e passar de 5 para 7 ou 8 estrangeiros atuando por partido. São Paulo tem 8 estrangeiros exatamente em seu elenco. O Vasco hoje tem 4, né? Você tem o Capasso, o Pumita, o Galarza e o Orediano. E pode ser que contrate mais 1 ou 2, agora que o Vasco tem a prioridade de contratar um primeiro volante e um meia. Então o Vasco pode, provavelmente, até o Campeonato Brasileiro, deve estourar esse limite de 5 estrangeiros. Então essa regra deve mudar já para o Campeonato Brasileiro desse ano. Uma notícia aí legal para os clubes que têm estrangeiros no elenco. E a última notícia é a respeito da Liga. Cara, para quem não acredita na Liga, ela vai sair. O contrato de televisão, o contrato de transmissão do Campeonato Brasileiro acaba o ano que vem, né? O ano que vem é o último. Então precisa ser definido hoje, né? Precisa ser definido esse ano, na verdade. E tem 2 blocos, que houve uma divisão, e tem 2 blocos. Um é a Libra, com os maiores clubes aí do Brasil, né? Tá lá o Vasco, tá o Palmeiras, tá o Flamengo, tá o Corinthians, tá o São Paulo. Deixa eu ver alguns clubes que estão mais lá, né? Tá o Botafogo, tá o Cruzeiro, tá o Santos, enfim. Tem a Libra e tem o Forte Futebol, que é o grupo liderado, inclusive, pelo presidente lá do Atlético Paranaense, que se insurgiu contra a ideia da Libra, que ela não tem
uma distribuição mais homogênea, né? Eles querem que diminua essa distância, essa disparidade na distribuição de cota de televisão. Então, por isso que eles formaram um outro grupo que chama Forte Futebol, e esse grupo tem 26 times nesse grupo, e saiu uma proposta, né, de quase 5 bilhões na mesa, 5 bilhões, 4 bilhões e 750 mil, uma coisa assim, para serem divididas por esse bloco, né, Forte Futebol, em 20%. É importante você entender, quase 5 bilhões para dividir para os times dessa liga em 20% dos direitos de transmissão do novo Campeonato Brasileiro, da Liga do Campeonato Brasileiro. Ou seja, só na venda de 20% vai baixar aí nos clubes a bagatela de 5 bilhões para ser dividida. É lógico que os times da Série B recebem menos, os times da Série A vão receber mais. E aí, depois dessa grana na mesa, os times Vasco, Botafogo, Cruzeiro e Grêmio podem mudar de lado, pode sair da Libra e assinar ali ou passar a pertencer ao grupo Forte Futebol. E aí você vai montar um bloco mais coeso, um bloco com mais times e fechar esse aporte. Lembrar, 5 bilhões em 20%. E depois ainda vai ficar 80% para os clubes negociarem e ganhar aí uma grana, e grana que já vai entrar esse ano. Essa empresa que promete comprar esses 20% já vai dar esse aporte esse ano para que os clubes paguem dívidas, melhorem infraestrutura e façam contratações. Por isso que eu falei que a SAF, a venda do futebol, seria aí uma ideia, uma atitude precipitada. Acho que vender o Vasco na segunda divisão foi errado. Vender o Vasco antes da negociação da Libra foi errado. O meu modelo de venda de uma SAF, eu não entregaria as ações, a maioria das ações, né, majoritária, porque a 777 ela tem 70% das ações da Vasco SAF. Eu venderia menos, eu venderia 40%, 45%, 49% e manteria o controle com o clube, com o torcedor vascaíno, ele que seria o dono, no meu modelo de SAF, né? Mas não tenho escolha, já foi votado, já vendeu, agora vai entrar a grana aí, tanto da Liga, vai entrar a grana de venda de jogador, vai entrar a grana 100 milhões de cota de televisão desse ano, de patrocinador, é dinheiro que só o caralho. Tem que montar um time competitivo, né? O seu Paulo Brax tem que contratar grandes jogadores. Tá bom, contratou jogadores aí que tá fazendo o torcedor animar, bons laterais, 2 goleiros, bons zagueiros, né? Agora a gente tem que passar do estágio de bom para trazer os caras, os excelentes. Trazer 3 contratações aí para parar o aeroporto, para fazer o torcedor acreditar que realmente o projeto é para fazer o Vasco brigar por alguma coisa. Porque senão, se a gente trouxer mais jogadores igual os que estão sendo contratados no Vasco, a gente vai ter um time de meio de tabela. E isso, tenho certeza que a médio e longo prazo não vai agradar a muitos torcedores, né? Estamos aqui na torcida, não fui a favor, eu não sou hipócrita de dizer, não fui a favor da SAF, mas estou aqui na torcida para que essa parada dê certo, tá bom? Grande abraço, curte o vídeo, compartilha, fique com Deus, saudações vascaínas.